Olá, que tal? Gente, hoje a Nath não tá aqui, porque ela tá estudando pra caramba, é época de vestibular, todo mundo tá fazendo a mesma coisa e tal. Mas hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Luísa. Ela é a candidata a vereadora mais jovem do Brasil esse ano. E ela vai falar um pouco dela pra gente. Olá pessoas, meu nome é Luísa, eu tenho 18 anos, eu faço Educação Física na Unesp, entrei esse ano. Eu acabei meus estudos no Bahia no ano passado, em novembro. E desde então, desde que eu milito pelo coletivo Juntos aqui em Rio Claro, um movimento de luta anticapitalista, a gente construiu várias lutas, como o Fora Cunha, a luta pela educação no 26M, a luta pela inserção da Meta 27 na Câmara, contra a taxa de iluminação também. Enfim, estivemos presentes em diversos espaços de representatividade e por reivindicação de direitos. E agora é o momento da gente ocupar a política institucional, porque a gente não tem uma representatividade jovem que vá pensar nas demandas da população e não nos interesses próprios, não nos privilégios da casta política, que a gente sabe muito bem que é composta majoritariamente por homens, bem mais velhos, que representam ideias velhas, que representam uma velha política. E todos eles são heteronormativos, então não há ninguém que vá fazer políticas públicas para LGBTs, por exemplo. E assim, eu tenho visto muitos candidatos falando em relação a drogas, assim. E o que você acha, assim, o que você tem a dizer a respeito? Eu acho que antes da gente pensar na questão das drogas, a gente tem que pensar na violência, né? Que a gente tem visto um número de assaltos crescente, especialmente em bairros elitistas ou em bairros universitários, como o próprio Bela Vista, que a gente tem visto bastante relato de assalto ou mesmo de estupro, que é mais preocupante ainda. Vou deixar a violência contra a mulher para um segundo momento e focar aqui nessa violência que se gera por meio do tráfico de drogas, por exemplo, que é uma concepção que as pessoas têm. Mas antes da gente pensar na violência que o tráfico gera, a gente tem que pensar na violência que, por exemplo, a polícia militar tem com a periferia, que é majoritariamente o grupo, a juventude periférica, a juventude negra periférica, só tem acesso ao tráfico. Por quê? Porque a nossa educação, ela não é de qualidade, ela não prende a criança na escola. Geralmente, especialmente no momento de crise econômica, a família precisa de ajuda do filho para que ele trabalhe, para gerar renda para a família, para completar no aluguel ou na comida. E geralmente o mercado de trabalho a gente sabe que é escasso. A gente tem visto demissões em massa aqui em Rio Claro, especialmente para a juventude que não tem experiência de trabalho e que geralmente é negada nesses espaços. Então acabam recorrendo em último plano para o mercado ilegal das drogas. Por quê? Pela uma falta de alternativa. No contraturno escolar, por exemplo, não existem projetos de qualidade e que prendam suficientemente o jovem para que ele fique no projeto e não se renda ao tráfico. Sei, por exemplo, do teatro, que cumpre bastante essa função de tirar o jovem dessa realidade, né? E a gente sabe muito bem que a cada 10 consumidores de drogas, 8 são brancos. Mas nas cadeias, nas prisões, nas FEBEMs, na Fundação Casa, a gente sabe que 6 em cada 10 são negros. Então a gente percebe que isso parte de um preconceito. E também que a população negra está majoritariamente na periferia, por conta de uma segregação espacial. Os centros começam a crescer e os brancos que têm melhores condições de vida, que já saíram em outro patamar, né, por uma questão histórica de escravidão, inclusive, e opressão, os brancos acabam ocupando os centros da cidade e a juventude negra fica às margens, que é exatamente onde se localiza o tráfico de drogas, por exemplo. Qual seria, assim, a sua proposta para mudar? Então, a maior parte das pessoas pode pensar que o maior policiamento pode tratar isso de uma forma positiva, mas eu acho que não, porque é uma violência desnecessária, é uma violência, justamente o tráfico de drogas, a droga ela só é proibida. Por quê? Porque a demanda sempre vai existir. Não houve uma sociedade em que a gente não viu um consumo de substâncias psicoativas. O próprio álcool, quando foi proibido nos Estados Unidos, a máfia se apoderou dele, né? E fez esse tráfico ilegal. Demanda pelas drogas sempre vai existir. Como que a gente consegue
canalizar essa vontade de uma transformação de consciência, porque a gente sabe que a maioria das pessoas precisa, né? A maioria das pessoas que toma, por exemplo, uma cervejinha depois do trabalho, naturaliza a cerveja e demoniza a maconha, ou a cocaína, ou o crack. Só que a gente sabe que o que vai ser mais acessível à periferia vão ser essas drogas. E não é um traficante, não é uma bica que é a responsável por exemplo, o tráfico grande. A gente viu aí o caso do Aécio Neves, com 450 quilos de cocaína num helicóptero. Ou seja, os tráficos em massa, os tráficos grandes, na verdade, eles são realizados até mesmo por políticos, que se beneficiam disso e usam a periferia só como fantoche. Então, qual que é a medida que a gente pode tomar para melhorar esse problema, como prevenção ou redução de danos? Campanhas educativas, por exemplo, pelo não compartilhamento de seringas, porque isso é uma redução de danos. Quando você pensa nas pessoas que injetam heroína ou outra substância, quando você compartilha a seringa, você corre risco não só de ter os malefícios que a droga pode causar a longo prazo, como, por exemplo, uma DST, de injetar em alguém e passar para você. Ou mesmo, por exemplo, investir em esportes por meio de destinar o IPTU das pessoas por meio das leis de incentivo ao esporte e à cultura diretamente nos projetos sociais de esporte, de teatro, de música, dando uma alternativa. A nossa proposta, enquanto pessoal, na verdade, é que todas as crianças, em 4 anos de mandato, ou seja, a longo prazo, consigam estar inseridas em algum projeto social, no contraturno escolar. Todas. Que uma não fique fora disso. Por quê? Porque aí o envolvimento com esses projetos cumpre essa função social, de afastar do tráfico, de afastar do mercado ilegal das drogas, inclusive do consumo. E a educação, mas sem tabus, sem endemonizar a droga, falando de fato, a maconha, o que ela causa? Ela vai causar esses sentimentos, ela vai a longo prazo te causar isso e isso. A maconha que a gente tem acesso no tráfico, por exemplo, ela traz malefícios porque ela não é uma maconha pura. Ela é uma maconha composta de substâncias como, por exemplo, a amônia, o crack, o mesclado. Explicar exatamente o que são essas coisas, porque a gente sabe que, por meio do vínculo social, as pessoas vão ter acesso a isso. E assim, essa coisa de, tipo, as pessoas endemonizam tanto e assim, a pessoa vai usar de qualquer forma. Exato, entendeu? vai ter acesso. A gente sabe que a juventude... Então, fale de um modo com que, pelo menos, você... saiba que você vai estar incentivando a pessoa a fazer o certo, pelo menos. Sim. Mesmo que, né? A própria criminalização, ela já nos permite um acesso mais fácil à droga. Por exemplo, um tabaco, um cigarro. É muito mais difícil você comprar um cigarro que é legalizado sendo menor de idade do que uma droga. Porque no tráfico não tem restrição de idade. Você pode chegar lá tendo 10 anos de idade... Uma biqueira, você descobre uma biqueira, você vai ter acesso à droga, sabe? Se fosse legalizado, pelo menos haveria uma constituição a respeito, haveria legislação. O álcool. O álcool é mais difícil de você comprar do que o pó, do que a cocaína. Por quê? Porque nos lugares que você vai comprar tem que apresentar RG, são poucos os lugares que fazem essa maquitragem aí de dar álcool pra menor de idade. Nossa, eu já... Até meu RG original eu já entreguei e não deram. Então, acontece isso. Acontece por quê? Porque tem uma legislação em cima, né? E as pessoas naturalizam. Álcool é legal, tomar uma cervejinha não faz mal. Mas fumar maconha, nossa, é coisa de bandido, é coisa de vagabundo. Sendo que, na verdade, quem tá sofrendo com tudo isso são as pessoas que morrem todos os dias na biqueira, sabe? Bom, e é isso. Eu queria mais focar nisso, sobre as drogas, porque eu tô vendo muitos candidatos falarem e eu queria saber a opinião sobre... Uma opinião diferente, Uma opinião né? diferente. Porque o que a gente ouve é sempre senso comum. Sempre senso comum, então é difícil a gente estar ouvindo uma coisa que vai além de sempre. E é isso que eu tô trazendo pra vocês. Obrigada, então é isso, gente. Compartilhem, curtam. Meu número de campanha, meu número de candidatura é 50444. E a gente preza por mais mulheres se envolvendo com política, mais mulheres, LGBTs e jovens. Então, se você é mulher, LGBT ou jovem, conheça minhas propostas, entre no meu perfil no Facebook e curta e compartilhe o vídeo, né? Isso, gente. Eu vou deixar o link
do Facebook, de tudo que eles estão fazendo um vídeo por semana, Um vídeo por dia. A gente teve uns contratempos nesses últimos dias pra gravar comercial de TV, inserção, foi super burocrático e super chato. Então a gente vai voltar com as 50 ideias pra mudar Rio Claro a partir de E é amanhã. muito legal. Eu recomendo vocês estarem por dentro.